As Profecias e Revelações de Santa Brígida da Suécia, Livro 11. O Sermão do Anjo. Prólogo. Livro 11. Como a bem-aventurada Santa Brígida, princesa de Nerícia no reino da Suécia, ocupou a casa dos cardeais em Roma, adjacente à igreja de San Lorenzo em Damaso, e ignorou as lições que as monjas do mosteiro mandaram erigir na Suécia por Nosso Senhor Jesus Cristo em honra de sua Santíssima Mãe, e cuja regra o próprio Senhor havia ditado, deveriam ler, enquanto Santa Brígida rezava sem ter o que fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a ela e disse: Eu te enviarei meu anjo, que te revelará e ditará a leitura que as monjas de seu mosteiro devem fazer pela manhã em honra de a Virgem minha mãe, e você escreve como o anjo lhe diz. A santa tinha no seu quarto uma janela que dava para o altar-mor, através do qual podia ver diariamente o corpo de Jesus Cristo, e nesse quarto tinha todos os dias para escrever, colocando o papel sobre a secretaria e com a caneta na mão, depois de ler as horas e orações, assim disposta, esperou o anjo do Senhor, que, ao chegar, se pôs ao lado dela com grande decoro, com o rosto sempre muito respeitosamente voltado para o altar, onde estava escondido o corpo de Jesus Cristo. Assim colocado, o anjo ditou clara e ordenadamente a Santa Brígida em sua língua nativa a referida leitura, ou seja, as seguintes lições que as monjas do referido mosteiro deveriam ter pela manhã, lições que tratam da mais eminente excelência concedida pelo toda a eternidade à bem-aventurada Virgem Maria. A santa escrevia diariamente com grande devoção o que ouvia dos lábios do anjo, e com grande humildade o ensinava naquele mesmo dia ao seu confessor. O anjo costumava, no entanto, não vir às vezes para ditar. Quando a santa foi então questionada pelo seu confessor sobre a escrita daquele dia, ela respondeu: Padre, hoje não escrevi nada, porque há muito tempo estou esperando o anjo do Senhor, para que ele dite. E eu escreveria, mas ele não veio. E assim foi composto e ditado pela boca do anjo o seguinte sermão angélico em honra da Santíssima Virgem Maria. O anjo também o dividiu em lições que as mesmas freiras deveriam ter de manhã durante a semana, para todo o discurso do ano, como se verá mais adiante. Mas assim que o anjo concluiu a ditar este sermão, disse ao santo que o escreveu: Já bordei a túnica da Rainha do Céu, a Mãe de Deus, você, portanto, costure da melhor maneira possível. Portanto, ó bem-aventuradas monjas da religião da Santíssima Regra do Salvador, que o mesmo Salvador e Criador de todos deu com os próprios lábios por meio de sua esposa, com tanta bondade e humildade para com você e o mundo, prepare-se para agir santamente para receber com máxima reverência e devoção este sermão sagrado, ordenado por Deus ditado pelo anjo do Senhor à sua Santa Mãe Brígida. Atendei a ouvir tão sublime e inédito louvor da Santíssima Virgem Maria, e meditai com o coração humilde sobre a sua excelência desde a eternidade manifestada nela, para que, olhando-a com atenção, percebais a sua doçura com o prazer da contemplação. Levantai então a Deus, com todo o vosso afeto, as vossas mãos e os vossos corações, para lhe dar a mais humilde e devota ação de graças pelo extraordinário favor que vos concedeu, que o seu Santíssimo Filho, o Rei dos Anjos, se dignasse conceder-vos, que com a mesma Senhora vive e reina para todo sempre. Um homem, sobre a excelência da Santíssima Virgem Maria, por ordem de Deus ditada pelo anjo do Senhor a Santa Brígida, e pela mesma ordem escrita devotamente pela santa, qual sermão deve ser lido de manhã nas feiras dos dias da semana para o discurso de todo o ano, como se diz depois. Nestas 3 lições seguintes, o anjo mostra como desde a eternidade, antes de ser criado, Deus amou a gloriosa Virgem Maria, sua mãe, acima de todas as criaturas. Parábola Dominica, lição 1, capítulo 1. Benção. Defende-nos com as tuas súplicas dignas, Virgem grata Santíssima Trindade. Um homem. O verbo mencionado por São João em seu Evangelho foi desde a eternidade um só Deus com o Pai e com o Espírito Santo, pois há 3 pessoas e nelas apenas uma divindade perfeita. Essas 3 pessoas eram coiguais em todas as coisas. Tinham, portanto, todos eles uma só vontade, uma só sabedoria,
um só poder, uma só beleza, uma só virtude, uma só caridade e uma só alegria. Resultaria, então, que esta palavra fosse Deus, se fosse separável do Pai e do Espírito Santo, como pode ser tomado o exemplo da palavra sim, que indica a verdade e consiste em 3 letras. Assim como se uma dessas 3 letras fosse removida das outras, elas não dariam o mesmo resultado que antes, porque não formariam a mesma dicção. Da mesma forma deve ser entendido em relação às 3 pessoas em uma única divindade, porque se alguma delas fosse separável de outra, como desigual a outra, ou faltando algo que outra tivesse, então a divindade pareceria existir nelas, uma vez que este é ele mesmo indivisível. Tampouco se deve acreditar que porque o Verbo ou Filho de Deus se revestiu de humanidade, ele se separou do Pai ou do Espírito Santo. Pois, assim como a palavra que mencionamos, embora seja preservada no pensamento e pronunciada com a boca, não pode ser tocada nem vista, a menos que seja atribuída ou fixada em alguma coisa material, assim esta palavra, a saber, o Filho de Deus e Salvador da linhagem humana, seriam impossíveis de tocar ou ver se não estivessem unidos à carne humana. Ao modo também de quando se vê escrita em um código qualquer a palavra, se pede además pensar em ela y pronunciá-la com los lábios, igualmente de nenhuma maneira há de dudar-se que em la carne tomada existies e visível el Hijo de Dios com el Padre y com el Espírito Santo. Eles são, portanto, verdadeiramente 3 pessoas inseparáveis, imutáveis, eternamente coiguais em todas as coisas, e um só Deus. Neste Deus, todas as coisas eram conhecidas desde a eternidade, todas se apresentando reverentemente à sua vista com beleza para sua alegria e honra, que, como ele quis depois, ele sabiamente passou a existir através da criação, pois por nenhuma necessidade, nem por qualquer falta de prazer ou conforto, Deus foi compelido a criar qualquer coisa, porque era impossível para este Senhor faltar alguma coisa. Então, somente seu amor mais ardente o moveu a criar, para que muitos desfrutassem eternamente de sua alegria inefável com ele. Para o qual todas as coisas que tiveram que ser criadas, ele as criou depois tão belas, como desde a eternidade elas pareciam incriadas aos seus olhos. Nesta coisa incriada, os 4 elementos, a saber, fogo, ar, água e terra, embora também incriados, apareceram eternamente à vista de Deus, de modo que o ar deve ser tão suave que nunca sopra contra o espírito. A terra também naquela coisa incriada teve que ser criada tão boa tão frutífera, que nada pudesse crescer nela que não fosse proveitoso para tudo o que é necessário, a água igualmente tão calma, que os redemoinhos dos ventos não sopravam em lugar algum, nenhuma onda jamais se movia nela, e o fogo, enfim, tão alto que sua chama e calor se aproximavam das moradas onde o próprio Deus estava. Ó Maria, Virgem puríssima e Mãe fecunda! Tu és esta criatura, porque desde a eternidade foste assim incriado diante dos olhos de Deus, mais tarde, desses elementos tão puros e claros recebeste a matéria do teu corpo abençoado. Antes de sua criação, você era incriado diante da presença de Deus, como depois mereceu ser feito e, portanto, desde o início você se destacou grandemente na presença de Deus, para sua maior alegria, sobre tudo o que deveria ser criado. Alegra-te, pois, Deus Pai, pelas obras proveitosas que fizeste com a sua ajuda, o Filho se alegrou por sua constância virtuosa, e o Espírito Santo por sua humilde obediência. O Pai participou da alegria do Filho e do Espírito Santo, o Filho igualmente pela alegria do Pai e do Espírito Santo, e o Espírito Santo pela alegria do Pai e do Filho, para você. Para a Dominica, segunda lição, capítulo 2. Benção. Ajude-nos, Mãe de Jesus Cristo, que deu alegria ao mundo entristecido. Um homem. Você também, ó Maria, a mais digna de todas as criaturas, estava desde o princípio diante de Deus antes que ele te criasse, como a arca de Noé antes do próprio Noé depois que ele ouviu falar de sua fabricação e antes de ser concluída, como ele havia sido instruído. Noé sabia na época que agradou a Deus,
como sua arca seria feita. Deus sabia antes de todos os tempos como sua arca seria feita, isto é, seu corpo mais glorioso. Noé se alegrou com sua arca antes que ela fosse feita. Ele se alegrou muito com você, ó Virgem Santíssima, o mesmo Deus antes de criar você. Noé se alegrou porque sua arca tinha que ser tão sólida, que não iria quebrar com a fúria das ondas. Deus se alegrou, porque seu corpo tinha que ser tão forte e tão virtuoso, que por toda a maldade de todo o inferno não estar inclinado a cometer qualquer pecado. Noé se alegrou porque sua arca teve que ser coberta de piche por dentro e por fora, para que nenhuma gota de água pudesse entrar nela. Deus se alegrou, porque previu que por sua bondade a tua vontade deveria ser tão boa, que merecia ser enchida com a unção do Espírito Santo por dentro e por fora, para que a ambição das coisas temporais que deveriam ser criadas no mundo nunca tivesse espaço em seu peito, pois tão odiosa para Deus é a ambição mundana no homem, como a água é para Noé na quilha de sua arca. Noé se alegrou com a largura espaçosa de sua arca. Deus se alegrou com a sua mais ampla e misericordiosa misericórdia, com a qual você amaria a todos perfeitamente e não odiaria irracionalmente qualquer coisa criada, principalmente porque sua misericórdia mais benigna deve ser tão delatada que em seu ventre abençoado se dignaria repousar e residir esse Deus imenso cuja grandeza é incompreensível. Noé também se alegrou porque sua arca teve que ser feita com bastante luz e sabedoria. Deus se alegrou, porque sua virgindade teve que ser mantida tão clara até sua morte, que nenhum contágio do pecado poderia manchá-la. Noé se alegrou, porque em sua arca ele tinha que ter tudo o que era necessário para o seu corpo. Deus se alegrou, porque todo o seu corpo teve que tirar do seu único corpo sem nenhum defeito. Deus, ó casta das virgens, regozijou-se em maior grau por vós do que Noé por sua arca, pois Noé previu que sairia de sua arca com o mesmo corpo com que entrou. Deus também previu que ele entraria sem um corpo na arca do teu corpo mais honesto, e eu sairia dela com um corpo tirado da tua carne imaculada e do teu sangue puríssimo. Noé sabia que deixaria sua arca vazia, quando saísse dela, para onde nunca mais voltaria. Deus também sabia, antes de todos os séculos, que quando ele nascesse de você com a humanidade, você, virgem e mãe gloriosa, não permaneça vazio como a arca de Noé, mas resplandecente com todos os dons do Espírito Santo, e embora no nascimento o corpo dele tenha se separado do seu, ela previu que você permaneceria com ela eternamente inseparável. Parábola Dominica, terceira lição, capítulo 3. Benção. Faz a Deus propício para nós que hospedamos o próprio Senhor. Um homem, o patriarca Abraão amou seu filho Isaque desde o ponto em que Deus lhe prometeu que um filho lhe nasceria, muitos anos antes de ser concebido. Com maior amor, ó Dulcíssima Virgem Maria, o mesmo Deus onipotente te amou antes que qualquer coisa fosse criada, porque desde a eternidade ele previu que você nasceria para sua maior alegria. O patriarca não previu que por meio do Filho prometido se manifestaria o amor supremo que ele tinha por Deus, mas desde a eternidade Deus sabia muito bem que por meio de você o amor supremo que ele tinha pela linhagem humana evidentemente se manifestaria a todos. Abraão previu que seu filho deveria ser concebido com modéstia e nascer de uma mulher carnalmente unida a ele, mas Deus previu que em ti, castíssima Virgem, ele deveria ser concebido honrosamente sem a obra de um homem, e que preservando sua virgindade intacta, ele deve nascer de você muito honestamente. Abraão compreendeu que a carne de seu filho, depois que ele foi concebido, tinha que ser essencialmente separada de sua carne, mas Deus Pai previu que aquela carne abençoada, que seu Filho Dulcíssimo decidiu tirar de você, ó Mãe Puríssima, deveria nunca se separe de Sua Majestade, pois o Filho no Pai e o Pai no Filho existem essencialmente inseparáveis sendo um Deus. Abraão entendeu que a carne gerada de sua carne deveria ser corrompida e reduzida a pó como sua própria carne, mas Deus sabia que sua carne puríssima não deveria ser destruída ou corrompida, assim como sua carne santíssima, que deveria ser gerada por sua carne virginal. Carne
Abraão construiu uma morada para seu filho antes que ele fosse concebido com a intenção de que, antes de nascer, ele morasse nela. Mas para você, ó Virgem incomparável, a morada em que você mora foi eternamente preparada, a saber, o Deus. Ó morada inefável, que não só te cercou por fora, defendendo-te de todos os perigos, mas também permaneceu dentro de ti, inflamando-te para aperfeiçoar todas as virtudes. 3 coisas Abraão providenciou para seu filho ainda não concebido, para ser resfriado com eles após o nascimento, a saber, trigo, vinho e azeite, que eram diferentes uns dos outros na aparência, na essência e no gosto, mas para você, ó Virgem amada, desde a eternidade para a sua perpétua consolação o mesmo Deus foi preparado para você em 3 pessoas nada diferente de si mesmo segundo a essência divina. E este mesmo Deus por ti, ó Maria sustentadora dos pobres, quis dar ao pobre gênero humano o alimento eterno. Pois por essas 3 coisas que o patriarca preparou para seu filho, podem ser entendidas as 3 pessoas sagradas, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois assim como a gordura ou o óleo não podem queimar antes que a chama se aproxime, assim o amor mais ardente do Pai não se manifestou manifestamente no mundo antes que seu Filho, ó querida esposa de Deus, tomasse de você o corpo humano, que é compreendido pela chama. Assim como o trigo não pode se tornar pão, antes de ser preparado com muitos instrumentos, assim também o Filho de Deus, que é alimento dos anjos, não apareceu em forma de pão, para alimento humano, até que seu corpo fosse formado em seu ventre abençoado, de muitos membros e linhagens. De modo, pois, que o vinho não pode ser transportado, se os recipientes que o transportarão não tiverem sido previamente preparados. Da mesma forma, a graça do Espírito Santo, que é representada pelo vinho, não deve ser administrada ao homem, para a vida eterna, até que o corpo de seu Filho amado, que representa o copo, não tenha sido preparado por sua paixão e morte. Pois neste vaso salutar os anjos e os homens recebem copiosamente a doçura de todas as graças. Nestas 3 lições seguintes o anjo mostra como após a queda de Lúcifer os anjos sabiam que a Santíssima Virgem deveria ser criada, e quanto eles se regozijaram por sua futura criação, e como depois da criação do mundo a própria Virgem foi vista diante de Deus e dos anjos. Segunda-feira, primeira lição, capítulo 4. Benção. Leva-nos a Rainha dos Anjos para a sociedade dos cidadãos do céu. Um homem, sabendo, portanto, que todas as coisas eram eternamente suficientes para sua completa alegria em si mesmo, ele foi movido a criar algo de seu amor veemente, para que outros pudessem ser participantes de sua alegria inefável. Ele criou, portanto, uma multidão inumerável de anjos, dando-lhes o livre-arbítrio para fazer de acordo com sua capacidade o que lhes agrada, de modo que, assim como o próprio Senhor, somente por seu amor inflamado, os criou para alegrias eternas. Da mesma forma, eles, não forçados, mas movidos por seu livre-arbítrio, constantemente dariam ao seu Criador amor e reverência por prazeres perpétuos. Mas, pouco depois de criados, alguns deles, mal abusando do dom mais generoso do livre-arbítrio, começaram a invejar maliciosamente o seu Criador, a quem por seu estranho amor deveriam ter amado muito, de modo que imediatamente eles caíram com sua malícia da felicidade eterna para a miséria perpétua. Mas na glória que lhes foi preparada, outros anjos permaneceram com seu amor, que amavam ardentemente a Deus por seu amor, contemplando no Senhor toda a beleza, todo o poder e toda a virtude. Pela contemplação de Deus, os anjos também souberam que somente este Senhor existia sem começo nem fim, que os havia criado e que o bem que possuíam, o tinham pelo poder e bondade do próprio Senhor. Com sua visão beatífica, eles também sabiam que pela sabedoria de Deus eram tão sábios que, segundo a norma da permissão divina, viam claramente tudo no futuro, com o que estavam extremamente satisfeitos, porque sabiam que Deus, por sua humildade e caridade, quiseram encher novamente para a sua glória e consolação de seu exército aquelas moradas celestiais,
das quais os anjos inobedientes caíram miseravelmente por orgulho e inveja. Naquele espelho abençoado, a saber, em Deus seu Criador, eles viram um respeitável assento, tão perto do próprio Deus, que parecia impossível que qualquer outra pessoa pudesse estar mais perto dele, e eles sabiam que ele estava prestes a criar o ser a quem desde a eternidade eles seriam. Eu tinha aquele assento pronto. Por causa da visão da claridade de Deus, o amor divino acendeu todos eles até o ponto, de modo que cada um amou o outro como a si mesmo. No entanto, eles amavam principalmente e acima de todas as coisas a Deus, mais do que a si mesmos aquele ser incriado que deveria ser colocado no assento mais próximo de Deus, pois viram que o Senhor amava muito aquele ser incriado e ele se alegrou principalmente por causa dele. Ó Virgem Maria, Consoladora de todos! Você é aquele ser que desde o início de sua criação os anjos amaram com tanto amor, que mesmo quando estavam inefavelmente felizes pela doçura e clareza que tinham na visão e na proximidade de Deus, eles também ficaram muito felizes por você ser mais imediato a Deus do que eles, e porque eles sabiam que maior amor e maior doçura estavam reservados para você do que eles. Naquele assento, eles também viram uma coroa de tão grande beleza e dignidade que nenhuma majestade deveria cedê-la, exceto a do próprio Deus. Portanto, apesar de saberem que Deus teve grande honra e alegria por tê-los criado, eles viram que Deus recebeu maior honra e alegria, porque você deveria ter sido criado para usar uma coroa tão sublime. Assim, os próprios anjos se alegraram mais, porque Deus quis criar você, do que porque Ele os criou. E assim, ó Virgem Santíssima, serviste aos anjos de alegria desde o momento em que foste criada, e foste também, sem princípio, o gozo supremo do próprio Deus. E assim, antes de serem criados, ó Virgem, a mais digna de todas as criaturas, regozijaram-se profundamente por ti Deus com os anjos, e estes com Deus. Segunda-feira, segunda lição, capítulo 5. Benção. Mostra-nos o caminho certo para a pátria, a Virgem escolhida para a Mãe de Deus. Um homem, tentando, portanto, Deus criar o mundo com as demais criaturas que nele estão, disse, faça-se. E imediatamente o que o próprio Senhor estava tentando criar foi feito com perfeição. O mundo e todas as criaturas, exceto o homem, tendo sido formados e apresentando-se reverentemente com beleza diante da presença divina, havia ainda diante de Deus um mundo menor, incriado, cheio de toda beleza, do qual maior glória a Deus e maior alegria a Deus estavam por vir, os anjos, e para todo homem que quisesse desfrutar de sua bondade, um lucro maior do que o deste outro mundo maior. Ó Dulcíssima Virgem Maria, bondosa e solícita para com todos, por este mundo inferior nós nos entendemos. Também resulta da Escritura que Deus quis separar a luz das trevas naquele mundo maior, mas, na verdade, esta separação da luz e daquilo que deveria acontecer em ti depois de tua criação, agradou muito mais ao Senhor, quando a ignorância da infância, que é comparada às trevas, teve que ser completamente separada de ti, e com amor veemente, o conhecimento de Deus com vontade e inteligência para viver de acordo com o seu beneplácito, conhecimento que se assemelha à luz, deve permanecer completamente em você. Com razão, então, compare essa tenra infância com as trevas, nas quais Deus não é conhecido, e de modo algum se pode ver o que deve ser feito. Mas esta tenra infância que passou inocentemente, ó Virgem, livre de todo pecado. Além disso, assim como Deus criou, juntamente com as estrelas, duas luzes necessárias para este mundo, uma para presidir o dia e a outra a noite, Ele também fez com que houvesse em você duas outras luzes mais claras. O primeiro foi sua obediência divina, que como um caminho de sol brilhará muito claramente diante dos anjos no céu e na terra diante dos homens honestos, para quem o Deus eterno é o verdadeiro dia. A segunda luz foi sua fé mais constante, pois que muitos na noite, isto é, os pensamentos do seu coração também pareciam as estrelas, pois desde aquele momento, quando você teve o primeiro conhecimento de Deus,
você permaneceu até a morte tão fervoroso no amor divino, que na presença de Deus e dos anjos todos os seus pensamentos apareceram do que as próprias estrelas alta visão humana. Além disso, o alto voo de várias espécies de pássaros e a cadência sonora de seus trinados harmoniosos, representavam todas as palavras de seus lábios, que de seu corpo terrestre deveriam subir com a maior suavidade, para a grande alegria dos anjos, para os ouvidos de quem está sentado no trono de majestade. Você também era semelhante a toda a terra, pois assim como neste mundo maior todas as coisas que têm um corpo terreno devem ser nutridas com os frutos da terra, assim também todas essas coisas devem obter de seus frutos, não apenas alimentos, mas também a mesma vida com razão. Então, suas obras podem ser comparadas às árvores floridas e frutíferas, porque você teve que fazê-las com tanto amor, que, com a beleza de todas elas e com a maciez de seus frutos deveriam deleitar a Deus e os anjos mais, principalmente por acreditar sem qualquer dúvida que antes de sua criação Deus viu em você mais virtudes do que em todos os tipos de ervas, flores, árvores, frutas, pedras, margaridas e metais, que podem ser encontrados em todo o mundo. Portanto, em ti, ó mundo menor, ainda incriado, Deus se agradou mais do que com este mundo maior, porque apesar de ter sido o mundo criado antes de ti, teve que perecer com tudo o que continha, mas você deve permanecer em sua beleza imperecível, segundo a disposição eterna de Deus, no amor cordial e inseparável do próprio Senhor. Em nada, então, ela merecia aquele mundo maior, nem poderia merecer ser eterno, mas tu, ó Maria bem-aventurada, cheia de todas as virtudes, depois da tua criação, e com a ajuda da graça divina, mereceste dignamente com toda a perfeição de virtudes todas as coisas que Deus se dignou fazer em ti. Segunda-feira, terceira lição, capítulo 6. Benção. A rainha adornada com a coroa das virtudes estava sempre pronta para nos ajudar. Um homem. Deus é a mesma virtude e autor de todas as virtudes, sendo impossível que todas as criaturas criadas tenham qualquer virtude sem a ajuda do Senhor, que desde o princípio, depois de criar o mundo e todas as criaturas, acabou por criar o homem por sua virtude, dando-lhe livre arbítrio, para que por ele perseverasse constantemente no bem para obter o prêmio, e não caísse no mal para receber o castigo. Pois, assim como entre os homens, as obras que eles se recusam a fazer são pouco apreciadas, a menos que sejam colocadas em troncos ou com algemas, e inversamente, as obras daqueles que não as praticam com força, mas voluntariamente e com amor sincero são dignas de amor e de alta recompensa. Da mesma forma, se Deus não tivesse dado livre-arbítrio aos anjos e aos homens, eles pareceriam de certa forma forçados pelo que fizeram, e suas obras seriam de pouca remuneração. Portanto, a virtude, que é Deus, quis dar-lhes a liberdade de fazer o que quisessem, e os fez compreender plenamente a retribuição que mereceriam pela obediência divina e quais as penas que a desobediência persistente mereceria. Deus mostrou grande virtude quando formou o homem da terra para que por amor e humildade merecesse ser um habitante das moradas celestiais, das quais os anjos contrários à vontade divina foram miseravelmente expulsos por seu orgulho e inveja. Estes abominavam as virtudes com que poderiam ter sido eminentemente coroados, pois ninguém duvida que, assim como o rei é honrado e se glorifica com a coroa real, da mesma forma, qualquer virtude não apenas honra seu autor entre os homens, mas também diante de Deus e os anjos a decoram em alto grau como resplandecente. Portanto, deve-se acreditar incalculável o número de coroas com as quais o próprio Deus resplandece da maneira mais sublime, cujas virtudes excedem incomparavelmente em pluralidade, magnitude e dignidade todas as coisas que foram, são e serão, pois ele nunca o Senhor não fez nada além de virtudes, encontrando-se especialmente adornado com maior glória com 3 virtudes como 3 coroas resplandecentes. A virtude pela qual ele criou os anjos foi a primeira coroa do Senhor, da qual alguns deles foram infelizmente privados, invejosos da glória de Deus. Essa virtude também pela qual ele criou o homem,
foi a segunda coroa do Senhor, da qual, consentindo o homem com a sugestão do diabo, ela imediatamente se privou por sua ignorância, mesmo quando pela ruína daqueles anjos ou pela do homem não pôde diminuir a virtude de Deus nem a glória de sua virtude, apesar de que privados da glória por sua iniquidade, foram expulsos dela, porque não quiseram pagar com glória a Deus por tê-los criado para a sua glória e a deles. Portanto, a sabedoria onisciente de Deus trocou sua maldade pela glória de sua virtude. Mas aquela virtude que te criou para a sua glória eterna, ó Virgem amante, glorificou ao Senhor como uma terceira coroa, por meio da qual os anjos souberam que as quebras das coroas anteriores deveriam ser restauradas. Portanto, ó Senhora, esperança da nossa salvação, podeis chamar-vos com razão a coroa da honra de Deus, porque assim como por vós o Senhor realizou uma virtude extrema, assim também por vós o mesmo Senhor recebeu honra suprema e maior do que por vós. Criaturas. Claramente, então, os anjos sabiam, quando à vista de Deus você era incriado, que com sua santíssima humildade você tinha que derrubar o diabo, que com orgulho se condenou, e por sua malícia fez o homem cair. Então, embora os anjos tivessem visto o homem caído em grande miséria, não puderam ser afligidos por causa da alegria da visão divina, principalmente porque sabiam muito bem que coisas e quão grande Deus se dignaria fazer com sua humildade depois de sua criação. Nestas 3 lições seguintes o anjo fala da penitência de Adão e da consolação que teve com a presença da futura criação da Santíssima Virgem, e da grande humildade e dignidade desta Senhora, e como pela futura natividade da adorável Mãe de Deus o patriarca Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas foram consolados. Terceira-feira. Lição 1, capítulo 7. Benção. Defenda-nos do malvado inimigo, a piedosa Virgem. Um homem. As letras sagradas afirmam que quando Adão estava feliz no paraíso, ele falhou no mandato de Deus. Mas assim que ele chegou na miséria, eles não mencionam que ele foi desobediente à vontade divina. Portanto, vê-se claramente que Adão amava a Deus de todo o coração, pois, depois de cometer o fratricídio de seu filho, evitou a união carnal com sua esposa, mas, em virtude do mandato expresso de Deus, voltou a unir-se a ela conjugalmente. Entristeceu mais ter ofendido seu Criador, do que ter se precipitado para sofrer penas muito sérias. Vê-se, portanto, que não seria injusto, que como a ira de Deus caiu sobre ele pela arrogância com que durante sua felicidade havia ofendido ao Senhor, igualmente, encontrando-se já na miséria, recebeu grande consolo, porque chorou muito, e com verdadeira humildade provocou a ira de tão benigno Criador. Adão não poderia ter recebido maior consolação do que certificar-se de que Deus se dignaria nascer de sua geração para redimir com humildade e amor aquelas almas que o próprio Adão, corrompido pela inveja e orgulho do diabo, havia separado da vida eterna. Mas, como todos os sábios, pareceria impossível, como realmente é, que Deus, a quem correspondia apenas um nascimento mais honesto, tomasse para si um corpo humano pela concupiscência da carne, como as outras crianças. Muito mais Adão acredita que isso é impossível, que foi criado sem o deleite da carne. Assim, Adão sabia que não era a vontade do Criador de todas as coisas criar seu corpo humano da mesma forma que ele criou o seu próprio ou de Eva. Adão acreditava, então, que de uma pessoa semelhante a Eva em corpo, mas que brilharia na perfeição de todas as virtudes, sobre todos os gerados de homem e mulher, e que devem ser gerados, Deus desejaria assumir a carne humana, e então nascer honestamente, com divindade e humanidade, dessa mesma pessoa, deixando sua virgindade intacta. Vê-se, portanto, que sem a menor dúvida deve-se acreditar, que da mesma forma que Adão, vendo Deus quase apaziguado com ele, experimentou grande dor devido às palavras entre Eva e o diabo. Da mesma forma, quando sentiu a dor e a miséria, teve grande alegria e consolação pelas palavras que teve para responder ao anjo: Tu, Maria, esperança de todos nós. Adão também lamentou que o corpo de Eva,
criado de seu próprio corpo, enganosamente o impeliu à morte perpétua no inferno, mas regozijou-se, porque sabia que do vosso corpo, ó Virgem amada, nasceria aquele venerável corpo que poderia conduzir poderosamente ela e todos os seus descendentes à vida celestial. Adão também ficou triste, porque sua amada esposa Eva, por muito orgulho, começou a ser desobediente ao seu Criador, mas estava feliz porque previu que tu, ó Maria, sua filha amada, querias obedecer a Deus com grande humildade em todas as coisas. Adão estava triste, porque por orgulho havia dito em sua mente que queria ser igual a Deus, pelo que incorrera em grande escândalo na presença de Deus e dos anjos, mas se alegrou porque na presença deles brilhavam esplendidamente. Para vossa grande glória as palavras em que humildemente tiveram que se confessar como escravos de Deus. Adão ficou triste, porque as palavras de Eva provocaram a ira de Deus e sua condenação e a de sua descendência, mas regozije-se, porque, para grande consolação, suas palavras devem atrair o amor de Deus para você e para todos os condenados pelas palavras de Eva, pois essas palavras a separaram dolorosamente da glória, juntamente com seu marido, e fecharam as portas do céu para ela e sua descendência. Mas as tuas palavras abençoadas, ó Mãe da Sabedoria, deram-te uma alegria extrema e abriram as portas do céu para todos os que nele quisessem entrar. Portanto, assim como os anjos se regozijaram no céu antes da criação do mundo, porque previram que você nasceria, Adão, por presciência, teve grande alegria e felicidade em seu nascimento. Terceira-feira, segunda lição, capítulo 8. Benção. Ajude-nos, bondosa Virgem, nos horríveis perigos deste mundo. Um homem expulso, portanto, do Adão celestial, experimentou em si mesmo a justiça e a misericórdia de Deus, temendo o Senhor pela justiça e amando-o cordialmente pela misericórdia todos os dias de sua vida. O mundo estava indo bem enquanto a posteridade de Adão o fazia. Mas deixando os homens a considerar a justiça e a misericórdia de Deus, muitos se esqueceram de seu Criador, acreditando no que os lisonjeava, investiram seu tempo em prazeres carnais, que o Senhor odiou no mais alto grau, e assim terminaram por meio do dilúvio com todos os habitantes da terra, exceto aqueles reservados na arca de Noé para restaurar o mundo. Propagou, então, novamente a linhagem humana, por instigação do espírito maligno, apostatou da adoração do verdadeiro Deus por meio da idolatria, impondo uma lei contrária à vontade divina. Mas Deus, movido por sua piedade paternal mais misericordiosa, visitou Abraão, verdadeiro guardião de sua fé, formou uma aliança com ele e seus descendentes, e satisfez o desejo de Abraão, dando-lhe seu filho Isaque, de cujos descendentes prometeu que seu filho Jesus Cristo nasceria. De onde você pode ver, também seria muito credível se tivesse sido mostrado de maneira divina a Abraão, que uma virgem imaculada de sua linhagem daria à luz o Filho de Deus. Acredita-se também que por esta futura filha Abraão se alegrou mais do que por seu filho Isaque, e que ele a amou mais do que Isaque. Deve-se entender também que o amigo de Deus, Abraão, não adquiriu bens temporais por orgulho ou ganância, nem desejou ter o filho para sua satisfação corporal, pois procedeu à maneira do bom jardineiro, que, servindo fielmente ao seu senhor, plantou uma videira em sua terra, sabendo que dela se poderiam formar infinitas videiras e feita uma bela vinha, para a qual colheu estrume, para que, nutrido com ela e as videiras, elas podem crescer mais fortes e dar frutos mais frutíferos. Alegrou-se então aquele jardineiro, prevendo que entre as suas plantas cresceria uma árvore tão alta e tão bela, que agradaria muito ao seu senhor, que, pela beleza da árvore, andaria pela vinha. Por este jardineiro entende-se Abraão, pela videira seu filho Isaque, pelas muitas videiras todos os seus descendentes, pelo esterco também se entendem as riquezas mundanas que o amado servo de Deus, Abraão, não queria, exceto para o sustento de seu povo. Por aquela árvore belíssima Virgem Maria é designada, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, que não decidiu vir a vinha, isto é, aos descendentes de Abraão,
antes que a árvore crescesse, isto é, antes de sua amada mãe atingiu a idade certa. A vida mais inocente desta senhora assemelha-se à beleza com que Deus se deleitou, e as suas obras, extremamente agradáveis ao Senhor, são designadas pela suavidade dos frutos. Por sombra se entende o ventre virginal da Virgem, que cobriu com sua sombra a virtude do Altíssimo. Sabendo, portanto, que esta Santíssima Virgem que deu à luz a Deus deve vir de sua geração, ela se agradou mais só dela do que de todos os filhos e filhas de sua linhagem. Esta mesma fé e santa esperança, ou seja, a do futuro nascimento do Filho de Deus da descendência do próprio Abraão, foi deixada como herança com grande fé pelo santo patriarca a seu filho Isaque, o que está bem provado, porque quando enviou os criados em busca de uma esposa para seu filho, o fez jurar por seus rins, isto é, por aquele que mais tarde sairia de seus rins, indicando assim que o Filho de Deus nasceria de sua descendência. Veja também que Isaque manteve a mesma fé e esperança pela bênção que deu ao seu Jacó, e abençoando separadamente cada um de seus 12 filhos, ele consolou seu filho Judá com a mesma herança. Pelo que se prova positivamente que desde o princípio Deus amou a sua mãe, de modo que, como antes de nada ser criado, ficou extremamente satisfeito com esta senhora, do mesmo modo comunicou aos seus amigos grande consolação pelo nascimento da Santíssima Virgem, e assim, como os anjos se regozijaram primeiro e depois o primeiro homem, mais tarde os patriarcas foram motivo de grande alegria pelo futuro nascimento da gloriosa Mãe de Deus. Terceira-feira, terceira lição, capítulo 9. Benção. Rompe os laços do nosso mal a mãe do verdadeiro amor. Um homem. Deus é um amante da verdadeira caridade, e Deus é a própria caridade, que ele também manifestou aos céus, quando com seu poder tirou os israelitas da servidão do Egito, dando-lhes um país muito fértil, onde viveram felizes em completa liberdade. Mas muito invejoso de sua felicidade, o astuto inimigo, com seus pensamentos, os induziu a pecar muitas vezes. Não tentando se opor às maquinações do diabo, os israelitas foram miseravelmente levados a adorar ídolos, não estimando em nada a lei de Moisés, esquecendo-a e desprezando tolamente a aliança que Deus fez com Abraão. Mas depois de ver Deus misericordioso seus amigos que o serviam devotamente com santa fé, verdadeiro amor e observância da lei, ele os visitou com misericórdia, e para que fossem mais fervorosos em seu serviço divino, enviou profetas entre eles, para que, se quisessem, até os inimigos de Deus pudessem retornar ao amor e à fé reta. Por isso, assim como a torrente que cai do alto da montanha para um vale profundo, arrasta consigo o que encontra em seu caminho, que apareceria coberto depois que as águas se acalmassem, assim também o Espírito Santo se dignou entrar nos corações dos profetas, saindo de seus lábios aqueles discursos que ele queria divulgar para corrigir este mundo equivocado. Mas entre todas as coisas que lhes foram comunicadas por aquela torrente melíflua, o Espírito Santo inspirou seus corações com a maior doçura e veio com mais prazer de seus lábios anunciar que Deus, o Criador de todas as coisas, dignaria nascer de uma Virgem Imaculada, que com a doçura e santificação desta, redimiria para a glória eterna as almas que pelo pecado de Adão Satanás precipitou na miséria. Os profetas também sabiam que, pela influência daquela torrente, Deus Pai era tão benevolente com o homem livre, que não perdoaria seu filho unigênito, e o filho também era tão obediente ao Pai, que não se recusaria a tomar carne mortal, e o Espírito Santo, tão ambicioso para ser enviado quanto o Filho, que, no entanto, nunca se afastou do Pai. Mas os profetas entenderam muito bem que o Sol da Justiça, o Filho de Deus, não viria ao mundo antes que a estrela deixasse Israel, que com seu ardor poderia aproximar-se do calor do Sol. Por esta estrela entende-se a Virgem que deveria dar a luz a Deus, por calor entende-se o seu amor mais ardente, com o qual ela deveria aproximar-se tanto de Deus e do Senhor a ela, que Deus faria toda a sua vontade com a Virgem ela própria. E, de fato,
Assim como os profetas em suas palavras e ações receberam consolo daquele sol, incriado e criador de todas as coisas, também Deus, pela presciência com que souberam que esta estrela representada por Maria deveria ser criada, concedeu-lhes muito de consolação em suas tribulações. Por isso, os profetas ficaram muito angustiados ao ver os filhos de Israel abandonarem a lei de Moisés por causa do orgulho e lascívia da carne, e separados do amor divino. A ira de Deus recaiu sobre eles. Mas eles se alegraram sabendo que por causa de sua humildade e pureza de sua vida, ó Maria, estrela resplandecente, o legislador e o próprio Senhor seriam aplacados, e que ele receberia em sua graça aqueles que o provocaram a ira, e miseravelmente provocou sua indignação. Além disso, os profetas lamentaram a destruição do templo onde as oblações de Deus deveriam ser oferecidas, mas eles se alegraram, prevendo a criação do templo do vosso corpo divino, que com grande consolação conteria o próprio Deus. Eles também foram afligidos, porque uma vez que os muros e portões de Jerusalém foram destruídos, os inimigos de Deus entraram, atacando-a corporalmente e Satanás espiritualmente, mas eles se alegraram por ti, ó Maria, porta digna, porque sabiam que em ti o mesmo Deus, gigante mais poderoso, tomaria as armas com as quais tinha para derrotar o diabo e todos os inimigos, e assim, ambos os profetas e os patriarcas foram muito bem consolados por vós, ó Mãe digníssima. Nestas próximas 3 lições o anjo fala sobre a concepção e nascimento da Virgem, e como Deus a amou mesmo enquanto ela estava no ventre de sua mãe. Quarta-feira, primeira lição, capítulo 10. Benção. Ilumina a escuridão da nossa ignorância a Virgem Mãe da Sabedoria. Um homem. Antes da lei dada a Moisés, os homens ignoraram por muito tempo como deveriam governar a si mesmos e suas ações nesta vida. Portanto, aqueles que estavam inflamados com o amor divino cuidadosamente organizaram suas ações e modo de vida, como agradou a Deus. Mas outros que não tinham amor a Deus, desprezando o temor do Senhor, agiram de acordo com seus caprichos. Misericordiosamente, portanto, compensando sua ignorância da bondade divina, ela deu por meio de seu servo Moisés uma lei, pela qual eles se governavam inteiramente de acordo com a vontade de Deus. Esta lei ensinava o amor a Deus e ao próximo, e como o consórcio entre homem e mulher devia ser estabelecido segundo a lei divina, para que desse consórcio nascessem aqueles que Deus quis chamar seu povo. De fato, Deus amou tanto aquele consórcio que resolveu tirar dele a mãe mais honesta de sua humildade. Por conseguinte, como a águila que se eleva mais alto do ar, desfez de correr muito os bosques, visa lulerros um árbol altamente sólido, arraigado, que não podia ser abatido a deu viento, com um tronco tão alto, que por ela não podiese subir nade, situado em paragem que parece impossível lhe caieis e nada desde arriba, vindo o águila com maior atenção neste árbol, forma em eu-se unido para descansar, igualmente Deus, que se compara com essa águila, ante cuia vista todo o futuro é tão claro e manifestado como o presente, ao mesmo tempo que todos os consórcios justos e honestos hábitos desde a criação do primeiro homem hasta o último dia, não viu consórcio algum semelhante ao de Joaquim Ana em honestidade em amor divino. Agradou ao Senhor, pois, que desse santo consórcio saísse o corpo de sua castíssima mãe, que se entende pelo ninho onde o próprio Senhor se dignou repousar com grande prazer. Os casamentos honestos se comparam muito bem com as belas árvores, cuja raiz é a união de 2 corações, de modo que só se unem, pois daí emana honra e glória ao próprio Deus. Muito oportunamente, a vontade de ambos os cônjuges é comparada também aos ramos frutíferos, quando guardam o temor de Deus, de modo que somente por causa da descendência gerada para louvar a Deus, eles se amam honestamente, segundo o mandamento do mesmo Senhor. A sublimidade de tais casamentos não pode ser tocada pelo inimigo comum com seu poder e armadilhas, quando a satisfação dos esposos consiste apenas em dar honra e glória a Deus, e quando a tribulação não os incomoda, mas ofensas e falta de respeito ao Senhor.
Encontram-se, portanto, em um lugar seguro, quando a abundância de bens ou riquezas temporais não pode atrair seus corações ao amor próprio ou ao orgulho. Portanto, como Deus havia previsto que o consórcio de Joaquim e Ana fosse assim, decidiu fazer dele seu domicílio, ou seja, o corpo de sua Mãe Santíssima. Ó Reverenda Madre Anne! Que tesouro precioso você carregava em seu ventre, quando Maria, que deveria ter sido a Mãe de Deus, descansou nele. Assim, a venerável Ana Gasofilácio de Deus Todo-Poderoso pode muito bem ter o sobrenome, porque ela escondeu em seu ventre o tesouro favorito do Senhor. Quão próximo desse tesouro estava o coração de Deus! Quão predosa e alegremente fixou naquele tesouro os olhos de Sua Majestade, que mais tarde disse em seu Evangelho: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É muito provável, portanto, que com esse tesouro os anjos ficassem muito felizes em ver que esse mesmo tesouro era amado por seu Criador, que eles amavam mais do que a si mesmos. Portanto, seria digno e decoroso que todos tivessem grande reverência por aquele dia em que o material do qual o corpo bendito da Mãe de Deus deveria ser formado foi colocado e recolhido no ventre de Ana, a quem o próprio Deus é. Todos os seus anjos eles amei muito. Quarta-feira, segunda lição, capítulo 11. Benção. Vinde a nós piedosamente Maria, estrela do mar. Um homem, finalmente, depois que aquela matéria abençoada formou o corpo no ventre da mãe no devido tempo, e conforme o que fosse conveniente, então o Rei de toda a glória aumentou seu tesouro, infundindo-o com alma vivente. E como a abelha que, circulando pelos prados floridos, procura com a maior diligência todas as plantas melíferas, por instinto natural sabe onde nasce a flor mais rica, aquela que, se por acaso ainda não viu sair do folículo, espera, no entanto, com prazer nascer, para desfrutar dessa doçura sua satisfação, também Deus do céu, que com os olhos de Sua Majestade vê todas as coisas muito claramente, quando viu Maria escondida nos recessos do ventre materno, a quem o Senhor sabia em sua eterna sabedoria que não deveria haver criatura do mundo semelhante a ela, nas virtudes, esperou o seu nascimento com grande prazer e consolação, para que pela doçura do amor da própria Virgem se desenvolvesse a sua superabundante bondade divina. Oh! Como brilhou o crepúsculo da aurora no ventre de Ana, quando pela vinda da alma existia nele o pequeno corpo de Maria, vivificado, cujo nascimento os anjos e os homens tanto desejavam ver. Deve-se notar, porém, que assim como os habitantes daquelas terras, onde o sol os ilumina com seus raios, tanto à noite como durante o dia, não querem que a aurora saia por causa da luz, sendo muito a luz do sol é mais esplêndido que o da aurora, mas porque quando a aurora aparece eles entendem que o sol deve subir mais alto, e que em benefício do seu calor os frutos que esperam encerrar nos celeiros devem amadurecer melhor e mais cedo, e os habitantes desses países que são escurecidos pela escuridão da noite, não apenas se felicitam porque, depois que a aurora nasce, sabem que o sol deve nascer, mas também ficam muito felizes porque sabem que quando o amanhecer chegar, eles podem veja bem o que faz. Do mesmo modo os santos anjos, que habitam no reino dos céus, não desejaram a vinda da aurora, isto é, mas ao saber do nascimento da Mãe de Deus, os homens deste mundo tenebroso não só ficaram felizes por compreender que o seu libertador deveria nascer daquela senhora, mas também ficaram felizes por ver os costumes mais honestos daquela gloriosa Virgem, e aprender melhor dela o que fazer ou evitar. A Virgem Santíssima era também aquela vara que Isaías disse que sairia da raiz de Jessé, e ele profetizou que a flor sobre a qual o Espírito do Senhor repousaria sairia dela. Ó inefável varinha, que cresceu no ventre de Ana, sua medula ficou mais gloriosa no céu. Essa vara era tão delicada que facilmente ficava no ventre da mãe, mas sua medula era tão imensa e espaçosa que nenhum entendimento poderia imaginar sua magnitude. Aquela vara não podia dar flor, antes de entrar na medula, ela comunicou a virtude de germinar, e nem claramente a virtude da medula, antes que a vara tivesse adicionado o seu suco à medula.
Esta medula era a pessoa do Filho de Deus, que, apesar de ter sido gerado pelo Pai antes da existência da estrela da manhã, não apareceu em flor, isto é, em um corpo humano, até por consentimento da Virgem, que é designado por Avara, recebeu de seu sangue puríssimo a matéria daquela flor em seu ventre virginal. E mesmo quando aquela bendita varinha, isto é, a gloriosa Virgem Maria, se separou do corpo materno em seu nascimento, não obstante, o Filho de Deus não se separou do Pai, quando a Santíssima Virgem o deu à luz corporalmente no tempo, mais do que quando o Pai o gerou sem corpo desde a eternidade. O Espírito Santo também estava inseparavelmente desde a eternidade no Pai e no Filho, porque são três pessoas e uma divindade. Quarta-feira, terceira lição, capítulo 12. Benção. Que nossa alegria perpétua seja o nascimento glorioso da Mãe de Jesus Cristo. Um homem, portanto, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente tiveram uma única divindade, da mesma forma nunca tiveram uma vontade diferente. Portanto, assim como três chamas surgiram de uma fogueira acesa, também da bondade da vontade divina, três chamas de amor surgiram igualmente para aperfeiçoar uma única obra. A chama do amor, derivada do Pai, brilhou intensamente diante dos anjos, quando eles souberam que era vontade do próprio Pai entregar benignamente seu Filho amado para libertar o servo cativo. A chama do amor derivada do Filho se manifestou quando, segundo a vontade do Pai, ele se humilhou até assumir a forma de servo, e a chama do amor emanada do Espírito Santo não foi menos veemente, quando ele apareceu pronto para mostrar por obras manifestas a vontade do Pai, a do Filho e a sua. E embora o amor mais ardente daquela vontade divina se estendesse por todos os céus, dando com sua clareza inefável consolação aos anjos, não obstante, segundo a eterna disposição de Deus, a redenção da linhagem humana não poderia proceder de lá, antes de Maria foi gerado, em quem o fogo do amor deve queimar com tanta veemência, que, elevando mais alto sua fumaça perfumada, o fogo que estava em Deus seria infundido nele, seria comunicado por ele a este mundo lânguido. Depois de seu nascimento, a Santíssima Virgem parecia uma nova lâmpada ainda não acesa, aquela que concordou em ser acesa para que, assim como o amor de Deus, que se assemelha a três chamas, brilhou no céu, também brilhe neste mundo sombrio com outras três chamas de amor aquela lâmpada escolhida, Maria. A primeira chama de Maria brilhou com grande fulgor diante de Deus, quando para honrar o Senhor a Santíssima Virgem prometeu guardar firmemente até a morte a sua virgindade imaculada, cuja virgindade honrosa Deus Pai tanto apreciou, que se dignou a enviar-lhe a sua amada Filho com sua divindade, a de seu Filho e a do Espírito Santo. A segunda chama do amor de Maria, consistia em se rebaixar sempre em tudo com humildade inefável, que tanto agradou ao bendito Filho de Deus, que do corpo mais humilde da Virgem se dignou tomar aquele venerável corpo que deveria ser eternamente exaltado acima de todas as coisas, no céu e na terra. A terceira chama era a sua eminente obediência em tudo, que atraiu ao Espírito Santo, de modo que ele a encheu com os dons de todas as graças. E embora esta nova lâmpada abençoada não ardesse com essas chamas de amor logo depois de nascer, porque como as outras crianças, tinha um corpo pequeno e uma inteligência terna, no entanto, Deus se alegrou com ela, embora ainda não merecesse nada mais do que pelos favores de todos os homens previamente gerados em todo o mundo, pois assim como a citara boa Maria a citara inacabada, que, no entanto, ele sabia que ressoaria com grande doçura, do mesmo modo o Criador de todas as coisas amou muito o corpo e a alma de Maria em sua infância, porque ele sabia de antecipar que as palavras e obras da Santíssima Virgem lhe causariam prazer acima de toda a melodia. Deve-se também acreditar que, assim como o Filho de Maria teve os sentidos perfeitos desde o momento de existir como humano em seu ventre, da mesma forma, depois que ela nasceu, Maria atingiu o desenvolvimento de seus sentidos e entendimento em uma idade mais tenra do que outras crianças. Tendo, pois,
regozijado no céu por seu nascimento, Deus e os anjos, que também os homens no mundo se lembrem com alegria de seu nascimento, dando por ele, do fundo de seus corações, glória e louvores ao Criador de todas as coisas, que ele preferiu entre tudo o que foi criado, e fez nascer entre os próprios pecadores aquele que santamente gerou o libertador dos pecadores. Nestas 3 lições que seguem a nossa, o anjo como a Virgem Maria se comportou depois de ter os sentidos e o conhecimento de Deus, e trata também de sua alma e da beleza de seu corpo, e como sua vontade subjugou todos os seus sentidos, e da concepção de o Filho de Deus no seio da Virgem e o nascimento glorioso deste Senhor no mundo. Quinta-feira, lição 1, capítulo 13. Benção. Que a Santa Virgem das Virgens interceda por nós diante do Senhor. Um homem. O corpo abençoado de Maria pode muito bem ser comparado a um vidro muito puro, sua alma com uma lâmpada muito clara, e seu cérebro com um poço de água que brota e depois desce para um vale profundo. Pois bem, quando a Virgem chegou à idade em que pôde compreender que Deus estava no céu, e que para sua perpétua honra este Senhor criou todas as coisas e particularmente o homem, e que era o juiz mais justo de todos, então, assim como as águas saem em abundância de uma fonte, assim do cérebro da Virgem seus sentidos e entendimento foram lançados ao cume do céu, e então correram pelo vale, isto é, por todo o seu corpo mais humilde. Bem, assim como a Igreja diz que o Filho de Deus veio do Pai e que seu retorno foi para o Pai, embora nenhum deles tenha se afastado do outro, do mesmo modo, os sentidos e o entendimento da Virgem, muitas vezes subindo aos mais altos céus, viam constantemente a Deus pela fé, com cujo amor mais doce, gentilmente abraçada, ela voltava a si mesma. Ela manteve esse amor com a maior firmeza com esperança racional e temor divino, inflamando sua própria alma por meio do mesmo amor, de modo que ela começou a arder no amor de Deus como um fogo veemente. Os sentidos e o entendimento da Virgem também submeteram o corpo à alma de tal forma a obedecer a Deus, que desde então o corpo lhe foi obediente com a maior humildade. Com que rapidez os sentidos e a compreensão da Virgem compreenderam o amor de Deus. Com que prudência a Senhora se enriqueceu. Portanto, como se algum lírio tivesse sido transplantado, preso na terra por 3 raízes, para que ficasse mais firme, e abrisse 3 flores preciosas para deleitar os olhos, da mesma forma o amor divino transferido para esta terra gloriosa, a nossa Santíssima Virgem por virtude divina, uniu seu corpo com 3 virtudes muito sólidas, como com 3 raízes pelas quais ela também fortaleceu o corpo da Virgem, e com 3 joias, como com 3 flores preciosas, ela adornou honrosamente a Virgem com respeito para a alma, para a alegria de Deus, dos anjos e de todos os que olhavam para ela. A primeira força da discreta abstinência do corpo da Virgem moderou na Senhora a comida e a bebida, de modo que por nenhuma superfluidade a menor preguiça nunca separou do serviço de Deus, nem por imoderada parcimônia nunca ficou sem forças para agir. A segunda força da temperança das vigílias governava seu corpo de tal maneira que, por causa do sono escasso, em nenhum momento em que deveria estar acordado, ela estava entorpecido com qualquer peso, nem era minimamente encurtado por muito sonolência, períodos marcados de vigília. A terceira força da tez robusta do corpo da Virgem fez sua virgindade tão constante, que com o mesmo espírito ela suportou o trabalho, a adversidade do corpo e a felicidade passageira do corpo, sem reclamar de sua adversidade e sem se alegrar com sua felicidade. Esta foi também a primeira joia com que o amor divino adornou a Virgem com respeito à alma, a saber, que ela preferiu em sua alma os prêmios que Deus tinha para conceder aos seus amigos, a beleza de todas as coisas, e por isso pareciam seu vilismo lama todas as riquezas do mundo. Sua alma adornada como uma segunda joia para discernir perfeitamente em seu entendimento quão incomparável com a glória do céu é a honra do mundo, então ela se afastou de ouvir a glória do mundo, como do ar corrompido, que com seu mau cheiro destrói em pouco tempo a vida de muitos. Como terceira joia,
Finalmente, a alma da Virgem glorificou o fato de considerar todas as coisas agradáveis a Deus como doces em seu coração, e as odiosas e contrárias ao Senhor mais amargas do que fel e, portanto, a própria vontade do Virgem, impeliu sua alma a desejar a verdadeira doçura com tanta eficácia, que depois não deveria ter sentido amargura espiritual nesta vida. Com essas joias acima de todas as coisas criadas, a Virgem apareceu tão belamente adornada em sua alma, que agradou ao Criador cumprir todas as suas promessas por meio da própria Senhora. Ela estava tão fortalecida pela virtude do amor que nunca se resfriou em nenhuma boa ação, nem o inimigo jamais prevaleceu sobre ela nem um pouco. Deve-se, de fato, acreditar que, assim como sua alma era a mais bela diante de Deus e dos anjos, seu corpo também era mais agradável aos olhos de todos que olhavam, e assim como Deus e os anjos se regozijaram no céu com a beleza de sua alma, assim a beleza mais agradável de seu corpo foi útil e consoladora na terra para todos os que desejavam vê-la. Vendo, portanto, as pessoas piedosas o grande fervor com que a Virgem serviu a Deus, tornaram-se mais zelosas pela honra de Deus, e as pessoas inclinadas ao pecado, quando consideraram a Virgem, imediatamente se resfriaram no ardor do pecado com a honestidade de suas palavras e comportamento. Quinta-feira, segunda lição, capítulo 14. Benção. Digne-se apagar nossos pecados a Virgem saudada pelo anjo. Um homem, nenhuma língua pode dizer com que sabedoria os sentidos e o entendimento da gloriosa Virgem compreenderam Deus, no mesmo instante em que ela tomou consciência do Senhor, principalmente porque toda a inteligência humana é fraca para pensar nas muitas maneiras pelas quais ela se submeteu ao Senhor, a serviço de Deus. A bendita vontade da Virgem, porque ela tinha grande prazer em fazer tudo o que sabia ser agradável a Deus. A Virgem sabia que não foi por seus méritos que o Senhor havia criado o seu corpo e sua alma e lhe deu a liberdade de guardar humildemente os preceitos divinos, ou de se opor a eles se quisesse, e assim, determinou a mais humilde vontade da Virgem, de servir a Deus com o maior amor ao longo de sua vida pelos benefícios já recebidos, mesmo que o Senhor já não lhe concedesse. Mas quando o entendimento da Virgem foi capaz de compreender que o mesmo Criador de todas as almas se dignaria tornar-se também seu Redentor, e que como recompensa por tão árduo trabalho, ela não desejaria nada além de recuperar as mesmas almas para si, e que todo homem em sua mão tenha a liberdade de aplacar Deus com boas ações, ou provocá-lo à ira com más ações, a vontade da Virgem começou a dirigir cuidadosamente seu corpo nas tempestades do mundo, pois assim como o piloto teme que as ondas possam pôr o navio em perigo, nem as pedras de tropeço em que os navios muitas vezes caem fogem de sua imaginação, ela acomoda com firmeza o cordame e as provisões do navio, o navio contemplando continuamente o porto onde mais tarde do trabalho ele quer descansar, e cuida muito para que as riquezas contidas em seu navio cheguem devidamente ao seu verdadeiro dono, da mesma forma que a Virgem Prudentíssima, depois de conhecer os mandamentos de Deus, no ponto segundo seu espírito começou sua vontade de ir direto com o maior pedido do seu corpo. A Virgem muitas vezes temia lidar com os parentes, para que não a aqueciam para servir a Deus com palavras ou atos, sua prosperidade ou infortúnio, que são semelhantes aos altos e baixos do mundo. Além disso, mantinha constantemente na memória tudo o que era proibido pela lei divina, evitando com muito cuidado, para que não perdessem a alma espiritualmente, como uma tremenda pedra de tropeço. Essa vontade louvável dominava restringindo a própria Virgem e seus sentidos para que sua língua nunca se movesse para palavras inúteis, seus olhos recatados nunca se erguessem para ver nada desnecessário, seus ouvidos atentos apenas ao que pertence à glória de Deus, suas mãos e dedos se estendessem apenas para benefício próprio ou do próximo, e não permitia que seus pés dessem um passo sem antes examinar o benefício que daí resultaria. A vontade da Virgem desejou também sofrer com prazer todas as tribulações do mundo, para chegar ao porto da salvação, isto é, ao seio de Deus Pai,
desejando constantemente que sua alma restaurada dê honra agradável ao Senhor, quem ela amava muito. E como à vontade da Virgem nunca faltou bondade, Deus, de quem emanam todos os bens, a exaltou mais sublimemente no cume de todas as virtudes e a fez resplandecer com o maior esplendor. Quem não se admiraria de que Deus amasse esta Virgem sobre todas as coisas, quando, exceto por ela, ela não conhecia nenhum gerado de homem e mulher, cuja alma não estivesse às vezes inclinada ao pecado mortal ou venial? Oh! Quão perto este navio, isto é, o corpo da Virgem, chegou ao porto mais desejado, isto é, a morada de Deus Pai. Quando Gabriel chegou, disse-lhe: Salve, cheia de graça. Quão honestamente, sem a obra do homem, o Pai confiou seu Filho à Virgem, quando ela respondeu ao anjo: Faça-se em mim segundo a tua palavra. E imediatamente no ventre da Virgem a divindade se uniu à humanidade, e o Filho da Virgem, o verdadeiro Deus, o Filho de Deus Pai, tornou-se homem. Quinta-feira, terceira lição, capítulo 15. Benção. Abençoe-nos com a descendência predosa da bem-aventurada Virgem Maria. Ó, consórcio mais lindo, muito digno de toda aceitação. O Filho de Deus tinha o corpo da Virgem como sua morada no mundo, e no céu ele tinha a morada da Santíssima Trindade, embora potencialmente resida em todos os lugares. A Santíssima Virgem estava em corpo e alma, cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava no Pai, e estava também no Filho humanizado, que Filho de Deus, não apenas residia no mundo no ventre da Virgem, mas também teve a sua morada no céu no Pai e no Espírito Santo. Também o Pai, juntamente com o Espírito Santo, teve sua morada no mundo no Filho humanizado, embora somente o Filho, verdadeiro Deus, tenha se encarnado, o qual, apesar de estar oculto à vista humana, segundo a essência da divindade, no entanto, sempre apareceu mesmo e manifestou-se diante dos anjos em sua morada eterna. Assim, todos os que têm fé se regozijaram com aquela união inefável verificada na Virgem, segundo a qual o Filho de Deus, da carne e do sangue da Virgem, tomou para si um corpo humano, uniu a humanidade à divindade e a divindade à verdadeira humanidade. Nesta união tão agradável, nem a divindade no Filho nem a integridade da virgindade na Mãe foram diminuídas. Que aqueles que não acreditam que a onipotência do Criador possa realizar essas maravilhas fiquem curados e cheios de horror, ou pensem que, mesmo que pudesse, sua bondade não gostaria de fazê-los para salvar sua criatura, mas se acredita que ele realmente as fez por seu poder e bondade. Porque aqueles que não duvidam que o Senhor fez essas maravilhas por eles não o amam de maneira perfeita. Que seus corações estejam cientes e compreendam que, assim como um senhor da terra seria digno do maior amor, desfrutando de honras ilustres e ricas riquezas, se ele ouvisse que seu amigo estava cheio de insultos e opróbrios, e por sua bondade ele tome para si todo aquele escândalo de olhar para ele, pela honra daquele amigo, ou vendo aquele senhor em extrema pobreza para o amigo, foi colocado sob a miséria, para que o amigo fosse abundante, ou se visse o mesmo amigo levado infeliz à morte, o que não poderia evitar, a menos que alguém morresse voluntariamente por ele, então se entregaria à morte, para que o condenado vivesse feliz. E como nestes três casos é demonstrado grande amor, igualmente para que ninguém possa dizer que qualquer homem na terra tenha demonstrado ao seu amigo maior amor do que o próprio Criador do que este no céu, por isso mesmo o próprio Deus inclinou sua majestade, descendo do céu no ventre da Virgem, entrando, não em uma única parte de seu corpo, mas infundindo-se por todo o seu corpo nas entranhas desta Virgem, formando para si mais honestamente um corpo humano da única carne e sangue desta Senhora. Portanto, aquela mãe mais escolhida é muito parecida com a sarça ardente que Moisés viu sem queimar, para o mesmo que permaneceu na sarça até que fez Moisés crédulo e obediente nas coisas que lhe disse, e quando perguntou o seu nome, ele disse: Eu sou quem sou, isto é, tenho este nome desde a eternidade. Este mesmo viveu na Virgem o tempo que os outros filhos precisam estar antes de nascer no ventre de sua mãe. E assim como quando o Filho de Deus foi concebido,
Ele entrou com sua divindade por todo o corpo da Virgem, assim também quando ele nasceu com humanidade e divindade, como o perfume suave de uma rosa intacta, da mesma forma se espalhou por todo o corpo da Virgem, permanecendo intacta a glória virginal na mãe. Portanto, assim como Deus e os anjos, e também o primeiro homem e depois dele os patriarcas e os profetas, regozijaram-se com inúmeros outros amigos de Deus, que aquela sarça representava o corpo de Maria, assim o amor ardente teve que causar o Filho de Deus para se dignar a entrar nele tão humildemente, habitar nele por tanto tempo e nascer dele tão honestamente. É, pois, muito justo que também os homens do tempo presente se regozijem de todo o coração, porque assim como o Filho de Deus, Deus verdadeiro e imortal, junto com o Pai e o Espírito Santo, entrou naquela sarça, tomando-a por homens mortais carne, devem igualmente apressar-se a ir ter com a Virgem, para que esta Senhora lhes dizendo para que são mortais, a vida eterna seja restituída àqueles que por suas faltas mereciam a morte eterna. E do modo como Deus habitou na Virgem, de modo que o seu corpo, nem na idade nem nos membros, teve algum defeito e foi como das outras crianças, para derrotar poderosamente o diabo, que com artimanhas subjugou a todos. Ao demônio de sua crueldade, da mesma forma, os homens rezam humildemente à Senhora, para que ela os faça estar sob sua proteção, para que não caiam nas redes do diabo. É como Deus deu à luz o mundo da própria Virgem para abrir a porta da pátria celeste aos homens, assim possam estes fervorosamente rogar-lhe que, ao deixar este século prevaricado, o Senhor se digna a estar presente com a sua ajuda, dando-lhes a entrada no reino eterno de seu Filho bendito. Nestas 3 lições seguintes, o anjo trata das mais amargas tribulações da Santíssima Virgem na dolorosa morte de seu bendito Filho, e da firmeza de alma que a própria Senhora teve em todas as suas dores. Sexta-feira, lição 1, capítulo 16. Bênção. Reconcilia-nos com Jesus Cristo nosso Redentor, a Virgem que o gerou. Um homem. A Escritura diz que ao ouvir as palavras do anjo, a Santíssima Virgem Maria ficou perturbada, e mesmo não tendo medo naquele momento, por causa do perigo para o seu corpo, ela temeu que fosse um engano pelo inimigo do linhagem humana em detrimento de sua alma. Por isso, deve-se entender que quando a Virgem atingiu a idade em que seus sentidos e seu entendimento puderam alcançar o conhecimento de Deus é sua vontade, assim como ela imediatamente começou a amar a Deus racionalmente, da mesma forma ela começou a temê-lo racionalmente. Com justiça esta Virgem pode ser chamada de rosa florida, porque assim como a rosa costuma crescer entre os espinhos, a Santíssima Virgem também cresceu neste mundo entre as tribulações, e da mesma forma que quanto mais a rosa se estende para crescer, mais forte e mais pontiagudo se torna o espinho, da mesma forma, quanto mais esta rosa escolhida Maria crescia em idade, mais agudamente ela era espetada com espinhos de tribulações mais fortes. Após os anos de sua juventude, o temor de Deus foi sua primeira tribulação, porque não só ele foi afligido com extremo medo ao se preparar para fugir do pecado, mas também tremeu ao considerar como executaria racionalmente boas obras, e embora com a máxima vigilância ele dispusesse seus pensamentos, palavras e ações para a honra de Deus, ele, no entanto, temia que pudesse haver algum defeito neles. Considerem, pois, los infelizes pecadores, que com ousadia y voluntariamente estão sempre cometendo diversas maldades, quanitos tormentos, quanitas miserias acumula para suas almas, ao ver que esta gloriosa Virgem, pura de todo pecado, executou com temor suas obras gratas a Deus sobre todas as coisas, sabendo, além disso, que a Virgem, pelos escritos dos profetas que Deus quis encarnar, e que na carne que ele tomou deveria ser atormentada com muitas dores diferentes, ela imediatamente sofreu uma tribulação cruel em seu coração por causa do amor ardente que ela tinha por Deus, embora ainda não soubesse que devia ser a mãe. Mas depois que ela atingiu a idade em que o Filho de Deus se tornou seu filho e ela sentiu que ele havia tomado aquele corpo em seu ventre,
que deveria cumprir as escrituras dos profetas, ela então pareceu se espalhar mais. Em sua beleza e crescer aquelas muito suaves subiam, e a cada dia os espinhos das tribulações que amargamente o picavam tornavam-se mais fortes e mais aguçados. Pois assim como ele recebeu alegria suprema e inefável na concepção do Filho de Deus, assim, lembrando sua mais cruel paixão futura, a tribulação afligiu sua alma de muitas maneiras. A Virgem se alegrou, portanto, que seu filho com verdadeira humildade teve que guiar seus amigos para a glória do reino dos céus, para quem o primeiro homem mereceu as penas do inferno por sua arrogância, mas ela se entristeceu. Porque assim como o homem pecou com todos os seus membros no paraíso por má concupiscência, ela também sabia que seu filho satisfaria a culpa do primeiro homem no mundo com a morte mais amarga de seu próprio corpo. A Virgem se alegrou por ter concebido sem pecado sem prazer carnal seu filho, a quem ela também deu à luz sem dor. A Virgem também se alegrou ao saber que seu filho ressuscitaria dos mortos e que por sua paixão seria eternamente sublimado à mais alta honra, mas lamentou saber que seria desumanamente atormentado com opróbrios ultrajantes e tormentos cruéis antes dessa honra. Deve-se, de fato, acreditar que, assim como a rosa é constantemente vista em seu lugar, mesmo quando os espinhos ao seu redor se tornaram mais fortes e afiados, a bem-aventurada Rosa Maria conservou um espírito tão constante que, apesar dos espinhos das tribulações lhe feriram o coração, sua vontade não mudou em nada, mas ela se mostrou muito disposta a sofrer e fazer o que agradasse a Deus. Compare, então, com uma linda rosa florida e uma rosa de Jericó, porque assim como dizem que esta rosa supera as outras flores em beleza, da mesma forma Maria superou todos os viventes do mundo em beleza de honestidade e costumes, exceto apenas seu Filho bendito. Portanto, assim como Deus e os anjos se regozijaram no céu por sua constância virtuosa, assim os homens do mundo se regozijaram muito por ela, considerando a paciência com que ela se comportava nas tribulações e a prudência nos tempos de angústia. Sexta-feira, lição 2. Capítulo 17. Benção. Defenda-nos com as súplicas de sua mãe, a Virgem, que nos salvou com o preço de seu sangue. Um homem, entre outras coisas que os profetas disseram sobre o Filho de Deus, eles anunciaram a morte muito cruel que neste mundo ele queria sofrer em seu corpo mais inocente, para que os homens pudessem desfrutar da vida eterna junto com ele no céu. Os profetas anunciaram escreveram como o Filho de Deus deveria ser amarrado e açoitado para libertar a raça humana, como ele deveria ser levado à cruz, e quão vituperamente tratado e crucificado. Portanto, como cremos que aqueles profetas sabiam bem por que o Deus imortal quis tomar para si a carne mortal, e nesta carne ser afligido de maneira tão diferente, a fé cristã não deve duvidar de que a Virgem Nossa Senhora, que antes de todos os séculos Deus predispôs para ser sua mãe, sabia disso com mais clareza, e é justo acreditar que a Virgem Santíssima não se escondeu da razão pela qual ele mesmo Deus se dignou a levar carne humana em seu ventre. E deve-se acreditar que, por inspiração do Espírito Santo, a Virgem compreendeu mais perfeitamente do que os próprios profetas, tudo o que estava contido em suas palavras, que as proferiram pela boca do mesmo Espírito. Deve-se, portanto, acreditar que quando a Virgem, depois de ter dado à luz o Filho de Deus, começou a segurá-lo em suas mãos, imediatamente lhe ocorreu a ideia de que ela deveria cumprir os escritos dos profetas. Quando o envolveu nos panos, pensou então em seu coração com que açoites afiados aquele corpo deveria ser atormentado, para que parecesse um leproso, a Virgem envolvendo delicadamente as mãos e os pés de seu filho infante, lembrando-se de quão cruelmente eles tiveram que ser traspassados na cruz com pregos de ferro. Quando a Virgem olhou para o rosto de seu filho, mais belo que todos os filhos dos homens, pensou com que reverência os lábios dos ímpios deviam cuspir nele. A Virgem meditou muitas vezes com quantas bofetadas as bochechas de seu filho seriam feridas. Já pensava em como os olhos de seu filho escureceriam com a força do tormento,
e como sua boca gostaria de fel e vinagre. E ela pensou como os braços de seu filho tiveram que ser amarrados com cordas, e com que desumanidade os nervos, as veias e todas as articulações tiveram que ser estendidas na cruz, seu peito contraído na morte, e tanto por dentro como por fora, sofrer todo tipo de sofrimento, de amargura e angústia até a morte. A Virgem sabia que depois que seu filho morresse, uma lança afiada feriria seu lado e passaria pelo meio de seu coração. Portanto, assim como a mais feliz das mães foi quando viu o Filho de Deus já nascido de si mesma, que ela sabia ser verdadeiro Deus e homem mortal na humanidade, mas eternamente imortal na divindade, dessa forma, sua imensa alegria foi acompanhada de uma tristeza muito séria, como se dissesse a alguém que acabava de dar à luz: você deu à luz um filho vivo e saudável em todos os seus membros, mas aquele desconforto que você teve durante o parto vai durar até a sua morte. A tristeza de tal mãe, decorrente da lembrança daquele desconforto e da morte de seu próprio corpo, nunca seria maior do que a dor da Virgem Maria ao se lembrar da futura morte de seu filho amado. A Virgem sabia que as previsões dos profetas haviam anunciado que seria conveniente que seu amado filho sofresse muitos e graves tormentos, e mesmo o justo Simeão, não distante como os profetas, mas antes da própria Senhora, predisse que uma espada seria perfurar sua alma. Portanto, deve-se notar que assim como as forças da alma, para sentir o bem ou o mal, são mais fortes e mais sensíveis que as do corpo, assim também a alma abençoada da Virgem que teve que ser trespassada com uma espada, antes de sofrer seu filho, foi afligido com tormentos maiores do que o corpo de qualquer outra mãe poderia sofrer, antes de dar à luz um filho, porque aquela espada da dor se aproximava o tempo todo do coração da Virgem, quanto mais se aproximava seu amado filho do momento de sua paixão. Por isso, sem dúvida, deve-se acreditar que este piedoso e inocente Filho de Deus, tendo piedade filial de sua mãe, moderou as dores da Senhora com consolos frequentes, porque de outra forma sua vida não teria podido sofrê-las. Até a morte do filho. Sexta-feira, lição 3, capítulo 18. Benção. A paixão do Filho da Virgem nos entrega nas mãos do Pai Altíssimo. Um homem, por fim, naquele exato momento em que o Filho da Virgem havia predito: vocês me procurarão e não me encontrarão, a ponta de uma espada penetrante feriu cruelmente o coração da Virgem. Entregue, segundo sua santa vontade, o Filho por um discípulo traidor, e pelos inimigos da verdade e da justiça, uma espada de dor penetrou no coração e nas entranhas da Virgem, e cruelmente trespassando sua alma, entrou com dor grave por todos os membros de seu corpo. Pois aquela espada entrava na alma da Virgem com a maior amargura, sempre que seu amado filho sofria sofrimentos e opróbrios. Ela viu assim seu filho esbofeteado pelas mãos dos ímpios, acoitado cruel e impiedosamente, condenado à morte com a maior infâmia pelos príncipes dos judeus, e conduzido com as mãos amarradas ao lugar de sua paixão, em meio ao clamor da Senhor, gente, que gritava: crucifica o traidor, carregando a cruz nos ombros com grande fraqueza, outros o precedendo que o traziam amarrado atrás de si, acompanhando-o. Alguns que o empurravam com os punhos, e tratavam aquele manso cordeiro como o mais cruel besta, que como Isaías profetizou, em todos os seus sofrimentos ele sofreu tanto que como um cordeiro ele foi levado à morte, sem dar um gemido, e silencioso como uma ovelha diante do tosquiador, ele não abriu os lábios, que, assim como mostrou a maior paciência consigo mesmo, assim também sua Santíssima Mãe sofreu com grande paciência todas as suas tribulações. E assim como o cordeiro acompanha sua mãe onde quer que seja levado, assim a Virgem Mãe seguiu seu filho levado a lugares de tormento. Mas vendo o filho-mãe com uma coroa de espinhos colocada como zombaria, o rosto coberto de sangue e as bochechas vermelhas com os tapas fortes, ela se encheu de uma angústia muito séria, e com a força da dor suas bochechas começaram a empalidecer. Quando o sangue do filho correu por todo o seu corpo em sua flagelação, uma torrente de lágrimas correu dos olhos da Virgem,
depois de ver o filho cruelmente estendido na cruz, toda a força de seu corpo começou a ser consumida, mas ao ouvir o martelar, quando as mãos e os pés do filho foram perfurados com pregos de ferro, a Virgem então, sem todos os seus sentidos, prostrou-a como morta de dor. Vendo que os judeus deram a Jesus fel e vinagre para beber, a ansiedade do coração secou a língua e o paladar da Virgem, de modo que ela não podia mover seus lábios abençoados para falar, ouvindo depois aquela voz fraca de seu filho, dizendo na agonia da morte: meu Deus, por que me desamparaste? E vendo, finalmente, todos os membros do filho ficarem rígidos, e inclinando a cabeça ela expirou. Então a crueldade da dor comprimiu o coração da Virgem, que não podia mover uma única de suas articulações. Em que se vê que Deus não fez um pequeno milagre então, quando a Virgem Mãe, inundada internamente de tantas e tão grandes dores, não expirou quando viu seu filho amado, nu e atormentado, vivo e morto, trespassado de uma lança, sendo o escárnio de todos, crucificado entre ladrões, fugindo dele quase todos que o conheciam, e mesmo muitos destes desviando-se bastante da retidão da fé. Então, assim como seu filho sofreu a morte mais amarga sobre todos os viventes deste mundo, da mesma forma a mãe sofreu amargas dores em sua alma abençoada. A Sagrada Escritura relata que quando a esposa de Finéias viu a arca de Deus no poder de seus inimigos, ela expirou subitamente com a veemência da dor, mas a dor desta mulher não pode ser comparada com as dores virginais de Maria quando ela viu o corpo de seu filho bem-aventurado, do qual a mencionada arca era uma figura, colocada e pregada em uma cruz, porque a Virgem amava seu filho, verdadeiro Deus e homem, com maior amor do que qualquer um nascido de mulher, por obra de um homem, poderia amar a si mesmo ou a outro. Portanto, como é admirável que esta mulher de Finéis tenha morrido de luto, sofrendo menos dor, e que Maria tenha sobrevivido, apesar de sofrer uma angústia muito mais grave. Quem, pensando nisso, não poderá julgar senão que a Santíssima Virgem preservou sua vida contra todas as forças corpóreas por um dom especial de Deus? Finalmente, quando o Filho de Deus morreu, ela abriu o céu e resgatou seus amigos, detidos no inferno, com sua força. Mas a Virgem, recuperando-se de sua amargura, conservou somente em sua integridade a fé reta até a ressurreição do Filho, e reduzindo-os à fé, corrigiu muitos que dela se afastaram miseravelmente. Morto, portanto, seu filho foi descido da cruz e envolto em um pano, para ser sepultado como qualquer outro cadáver, e então todos se separaram dele, poucos crendo que ele ressuscitaria, mas então os estímulos da dor também fugiram do coração da mãe, e o prazer das consolações começou a se renovar suavemente nela, porque ela sabia que as tribulações de seu filho estavam completamente acabadas, e que este Senhor, com sua divindade e humanidade, deveria ressuscitar no terceiro dia para a glória eterna, e que doravante não deveria e não poderia sofrer nenhum desconforto. Nestas 3 lições seguintes, o anjo mostra quão constante na fé correta era a Santíssima Virgem, enquanto os outros duvidavam da ressurreição de Jesus Cristo, e quão benéfica a vida e doutrina da própria Senhora foram para muitos, e como corpo e alma ela foi elevada ao céu. Sábado, primeira lição, capítulo 19. Benção. Confirma-nos na fé santíssima, gloriosa e piedosa Mãe de Deus. Um homem, está escrito que a rainha do Austro veio de regiões remotas para visitar o rei Salomão, e que quando ela viu sua sabedoria, ela ficou maravilhada, cheia de imenso espanto, mas, recuperando a serenidade, elogiou o rei e fez-lhe magníficos presentes. A esta rainha se assemelha de certa forma a excelentíssima Rainha Virgem Maria, cuja alma, examinando cuidadosamente desde o início até o fim a ordem e o progresso de todo o mundo, e vendo perfeitamente todas as coisas que nele há, não encontrou nada que ela queria possuir ou ouvir, mas apenas aquela sabedoria de Deus, da qual ele tinha ouvido falar. Ela a procurou, portanto, com a maior avidez,
e foi diligentemente indagando sobre ela, até que prudentemente encontrou a mesma sabedoria, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, incomparavelmente mais sábio que Salomão. Mas vendo a própria Virgem com que prudência pela paixão de seu corpo o Senhor resgatou na cruz, abrindo as portas do céu para aquelas almas que o enganoso inimigo havia vencido para a morte infernal, então a Santíssima Virgem estava mais perto da morte do que a rainha do Austro, quando ela parecia insensata. Depois de consumada a paixão de seu filho e restaurada sua força, a Virgem glorificou Jesus com dons muito agradáveis a Deus, porque com a sua sã doutrina apresentou ao próprio Deus mais almas do que qualquer outra pessoa com todas as suas obras após a morte de Jesus. Prove também nisso que com suas palavras ela honrosamente exaltou o Senhor, porque depois da morte de sua humanidade eles duvidaram muito do próprio Senhor, que ela era o verdadeiro Filho de Deus eternamente imortal em divindade. A Virgem sozinha constantemente o afirmava. Mas como no terceiro dia os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus, as mulheres procuraram cuidadosamente seu corpo no túmulo, os próprios apóstolos foram escondidos com extrema ansiedade e medo. Então, apesar de a Sagrada Escritura nada dizer sobre isso, deve-se, no entanto, acreditar indubitavelmente que a Virgem Mãe certificou que o Filho de Deus havia ressuscitado em carne para a glória eterna, que a morte nunca poderia derrotá-lo. E mesmo quando a Sagrada Escritura diz que Madalena e os apóstolos viram pela primeira vez a ressurreição de Jesus, deve-se acreditar positivamente que sua digna mãe viu Jesus vivo, ressuscitado dos mortos, antes que eles soubessem ouvissem, pelo que inundaram de alegria o seu coração louvava humildemente o seu filho. Tendo ascendido ao seu reino de glória, convinha que a Virgem Maria permanecesse neste mundo para confortar os bons e corrigir os perdidos. Ela foi, portanto, mestra dos apóstolos, consoladora dos mártires, doutora dos confessores, espelho límpido das virgens, protetora das viúvas, conselheira sadia dos esposos e consoladora mais perfeita de todas na fé católica. Pois quando os apóstolos vieram à Senhora, ela lhes revelou perfeitamente e lhes manifestou com razões o que eles não sabiam sobre seu Filho. Ela também encorajou os mártires a sofrerem tribulações com alegria pelo nome de Jesus Cristo, que para a salvação de todos e para a sua própria voluntariamente sofreu muitas outras tribulações. E afirmou que ela mesma, antes da morte do filho, padeceu durante 33 anos com a maior paciência uma contínua angústia de coração. Ela também ensinou os dogmas da salvação aos confessores, que com sua doutrina e exemplo aprenderam a dispor com prudência, para a louvor e glória de Deus, as horas do dia e da noite, e moderar espiritual razoavelmente o sono, a alimentação e os trabalhos do corpo. Com seus costumes mais honestos, as virgens aprenderam a se comportar honestamente, a conservar firmemente seu decoro virginal até a morte, a fugir da palavraria e da vaidade, a examinar todas as suas obras com premeditação diligente e a considerá-las imparcialmente com exame espiritual. Também as viúvas a gloriosa Virgem lhes disse, para sua consolação, que apesar de que por seu amor materno se agradasse que seu amado filho não tivesse o desejo de morrer, ela havia conformado totalmente sua vontade materna com a divina, escolhendo para ela o perfeito cumprimento da vontade de Deus sofrer humildemente todas as tribulações, em vez de por qualquer prazer desviar-se um pouco da vontade divina. Com estas palavras ele fez as viúvas sofrerem nas tribulações e firmes nas tentações do corpo. Preservar firmemente até a morte seu decoro virginal, fugir da palavreado e da vaidade, examinar todas as suas obras com premeditação diligente e considerá-las imparcialmente com exame espiritual. Também as viúvas a gloriosa Virgem lhes disse, para sua consolação, que apesar de que por seu amor materno se agradasse que seu amado filho não tivesse o desejo de morrer, ela havia conformado totalmente sua vontade materna com a divina, escolhendo para ela o perfeito cumprimento da vontade de Deus sofrer humildemente todas as tribulações, em vez de por qualquer prazer desviar-se um pouco da vontade divina.
Com estas palavras ele fez as viúvas sofrerem nas tribulações e firmes nas tentações do corpo. Preservar firmemente até a morte seu decoro virginal, fugir da palavreado da vaidade, examinar todas as suas obras com premeditação diligente e considerá-las imparcialmente com exame espiritual. Também as viúvas a gloriosa Virgem lhes disse, para sua consolação, que apesar de que por seu amor materno se agradasse que seu amado filho não tivesse o desejo de morrer, ela havia conformado totalmente sua vontade materna com a divina, escolhendo para ela o perfeito cumprimento da vontade de Deus sofrer humildemente todas as tribulações, em vez de por qualquer prazer desviar-se um pouco da vontade divina. Com estas palavras ele fez as viúvas sofrerem nas tribulações e firmes nas tentações do corpo. Examinar todas as suas obras com premeditação diligente e considerá-las imparcialmente com exame espiritual. Também as viúvas a gloriosa Virgem lhes disse, para sua consolação, que apesar de que por seu amor materno se agradasse que seu amado filho não tivesse o desejo de morrer, ela havia conformado totalmente sua vontade materna com a divina, escolhendo para ela o perfeito cumprimento da vontade de Deus sofrer humildemente todas as tribulações, em vez de por qualquer prazer desviar-se um pouco da vontade divina. Com estas palavras ele fez as viúvas sofrerem nas tribulações e firmes nas tentações do corpo. Examinar todas as suas obras com premeditação diligente e considerá-las imparcialmente com exame espiritual. Também as viúvas a gloriosa Virgem lhes disse, para sua consolação, que apesar de que por seu amor materno se agradasse que seu amado filho não tivesse o desejo de morrer, ela havia conformado totalmente sua vontade materna com a divina, escolhendo para ela o perfeito cumprimento da vontade de Deus sofrer humildemente todas as tribulações, em vez de por qualquer prazer desviar-se um pouco da vontade divina. Com estas palavras ele fez as viúvas sofrerem nas tribulações e firmes nas tentações do corpo. Por fim, aconselhou aos casados que, no que diz respeito ao corpo e alma, se amem mutuamente com amor verdadeiro e tenham uma única vontade em tudo que diz respeito à honra de Deus, contando a senhora de si mesma com que sinceridade havia entregado sua fé a Deus. E como por amor deste Senhor ele nunca se opôs à vontade divina em nada. Sábado, segunda lição, capítulo 20. Benção. Limpa-nos da mancha do crime o Filho da Virgem Maria. Um homem. Como de acordo com o teor do Santo Evangelho aprendemos que cada um será medido com a mesma medida que os outros. Parece impossível que com razão humana alguém possa entender com quantas honras deveria ter sido venerado por todos nos palácios celestiais. Aquela que, enquanto viveu misericordiosamente neste mundo, fez muitos bens inumeráveis e fecundos. Acredita-se, portanto, que foi justo, que quando seu Santíssimo Filho quis tirar a Virgem desta vida, todos aqueles que haviam adquirido a perfeição de sua vontade se dispuseram a aumentar a honra da Senhora. Por isso, como Criadora de todas as coisas, sendo a própria Senhora a mediadora, fez sua total bênção no mundo. Assim também ele se agradou de exaltá-la em alta honra com os anjos no céu. E, consequentemente, a ponto de separar do corpo a alma da Virgem, o próprio Deus a sublimou maravilhosamente acima de todos os céus, deu-lhe domínio sobre o mundo inteiro e a fez Senhora dos anjos para sempre. Aqueles que imediatamente se tornaram tão obedientes à Virgem que preferiram sofrer todas as dores do inferno, a se opor minimamente aos mandamentos da Senhora. Deus também fez a Virgem tão poderosa sobre os espíritos malignos que sempre que eles atacavam um homem e ele implorava a ajuda da Virgem por amor, eles fugiam instantaneamente aterrorizados por uma mera indicação da Senhora, querendo que suas dores e misérias fossem multiplicadas, em vez de ver o poder da própria Virgem dominar sobre eles dessa maneira. E como esta Senhora era a criatura mais humilde entre todos os anjos e homens, por isso mesmo era a mais sublimada e a mais bela de todas, e a mais semelhante a Deus acima de todos eles. Portanto, deve-se notar que, assim como o ouro é considerado mais digno do que os outros metais, os anjos e as almas são mais dignos do que as outras criaturas.
Então, assim como o ouro não pode adquirir nenhuma forma sem a ação do fogo, e quando aplicado, adquire várias formas de acordo com a intenção do artífice, da mesma forma, a alma da Santíssima Virgem não poderia ter se tornado mais bela do que as outras almas e anjos, se a sua excelsa vontade, que se compara com o engenhoso artífice, não a tivesse preparado tão eficazmente no fogo mais ardente do Espírito Santo, para que suas obras aparecessem diante do Criador como as mais agradáveis de todas. E assim como o ouro, apesar de formar belas obras, não se vê claramente o mérito do artífice, quando essas obras estão em uma sala escura, mas quando são colocadas à luz do sol, a beleza desses artefatos é bem percebida. Assim também as obras mais dignas desta gloriosa Virgem, que belamente adornou sua alma preciosíssima, não puderam ser bem vistas enquanto esta alma estava escondida na reclusão de seu corpo perecível, mas até que a mesma alma alcançasse o brilho do verdadeiro sol, que é a mesma divindade. Por fim, toda a corte celestial exaltou a Santíssima Virgem com magníficos louvores, porque sua vontade adornou sua alma de tal maneira que sua beleza superava a de todas as criaturas, pelas quais ela parecia muito semelhante ao próprio Criador. A esta alma gloriosa foi, portanto, destinado desde a eternidade um assento de glória muito próximo da Santíssima Trindade. Porque assim como Deus Pai estava no Filho, e o Filho no Pai, e o Espírito Santo em ambos, quando o Filho, depois de tomar carne humana no ventre de sua mãe, descansou com a divindade e a humanidade, permanecendo união totalmente indivisa da Santíssima Trindade, e preservou inviolavelmente a virgindade da mãe. Da mesma forma, o próprio Deus providenciou para a alma da Santíssima Virgem uma morada próxima ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que ela participasse de todos os bens que Deus pudesse conceder. Nenhum coração humano pode compreender quanta alegria Deus comunicou à sua companhia no céu, quando sua amada mãe deixou este mundo miserável, como todos aqueles que desejam a pátria celeste com amor realmente saberão, quando contemplarem o próprio Deus face a face. Os anjos também glorificaram a Deus, felicitando a alma da Virgem, porque com a morte do corpo de Jesus sua companhia foi completada, e com a vinda da Santíssima Virgem ao céu sua felicidade e alegria aumentaram. Finalmente, Adão e Eva, juntamente com os patriarcas e profetas, e toda a coorte tirada das prisões do inferno, e os outros que vieram para a glória após a morte de Jesus Cristo, regozijaram-se com a chegada da Virgem ao céu, dando louvor e honra a Deus, que em tamanha sublimidade exaltou a Senhora, por ter parido santa e gloriosamente ao Redentor e Senhor de todos. Também veneraram a Virgem com o seu humilde dom, exaltando o seu venerável corpo com todo o louvor e glória que puderam os apóstolos e todos os amigos que estiveram presentes no digno funeral da Virgem, quando o seu Filho amado levou consigo para o céu glorioso a alma desta Senhora. E de fato, sem dúvida, deve-se acreditar que, assim como os amigos de Deus sepultaram o corpo da Santíssima Virgem, também o próprio Deus, seu Filho amado, veneravelmente levou para a vida eterna o corpo vivo de Maria e sua bem-aventurada alma. Sábado, terceira lição, capítulo 21. Benção. Leva-nos a Rainha dos Anjos para a glória do reino dos céus. Um homem, como a mesma verdade, que é o Filho de Deus e da Virgem, aconselhou a todos a retribuir o bem com o mal, com quantos bens se deve acreditar que Deus recompensa por si mesmo aqueles que fazem obras. E como em seu evangelho por cada boa ação ele prometeu pagar 100 vezes mais, quem pode imaginar com quantos presentes de prêmios sublimes ele não teria enriquecido sua Santíssima Mãe, que nunca cometeu o menor pecado e cujas obras mais agradáveis a Deus nenhum número? Pois assim como a vontade da alma da Virgem cooperou em todas as boas obras, também seu corpo mais honesto foi o instrumento mais apto e continuamente aplicável para a perfeição das obras. Portanto, assim como cremos verdadeiramente que segundo a justiça de Deus, todos os corpos humanos devem ressuscitar no último dia para receber, juntamente com as almas, a remuneração proporcional ao mérito de suas obras,
porque assim como a alma de cada um colaborou em todas as suas obras pela conivência da vontade, assim o corpo unido a ela, fez todas as coisas corporais por si mesmo. Da mesma forma, deve-se acreditar que, assim como o corpo do Filho de Deus, que nunca pecou, ressuscitou dos mortos e foi glorificado conjuntamente com a divindade, assim também o corpo de sua Mãe Digníssima, que nunca cometeu nenhum pecado, para poucos dias depois de ser sepultado, ele foi levado ao céu pela virtude e poder de Deus, com a alma da própria Virgem e glorificado ao lado dela com grande honra. E como neste mundo o entendimento humano não pode compreender a beleza e a glória daquela coroa com a qual Jesus, Filho de Deus, deve ser louvado e venerado por sua paixão, nem se pode imaginar o esplendor daquela coroa com que a Virgem Maria é venerada de corpo e alma por sua obediência divina. E como todas as virtudes da alma da Virgem exaltavam a Deus seu Criador, cujo corpo santíssimo foi depois adornado com as prerrogativas de todas as virtudes, da mesma forma, as obras de seu corpo exaltaram a digníssima Virgem, Mãe de Deus, porque não deixou de praticar neste mundo uma única virtude, pela qual sabia que receberia um prêmio do céu em corpo e alma. Portanto, deve-se notar que, assim como a alma santíssima de Jesus e a de sua mãe foram as mais dignas dos mais altos prêmios por suas virtudes e méritos, por não terem tido nenhum defeito em suas boas obras, do mesmo modo, exceto apenas o corpo de Jesus, foi por mais tempo o corpo de sua mãe mais digno do que os outros de receber com sua alma as recompensas dos méritos, porque sempre fez com ela todas as suas melhores obras, e nunca consentiu em nenhum pecado. Oh, quão poderosamente Deus manifestou sua justiça, quando expulsou Adão do paraíso, por ter comido contra a obediência no mesmo paraíso o fruto proibido da árvore do conhecimento. Oh, quão humildemente Deus mostrou sua misericórdia neste mundo, através da Santíssima Virgem Maria, que pode ser chamada de árvore da vida. Pense, então, que logo a justiça reduziu à miséria aqueles que, desobedecendo, comeram o fruto da árvore do conhecimento. Considere também quão docemente a misericórdia acena e atrai para a glória aqueles que desejam ser restaurados com o fruto da árvore da vida. Veja também que, quando o corpo daquela Virgem honrosa cresceu neste mundo, que é comparado à árvore da vida, todos os coros de anjos não desejaram menos esse fruto e se regozijaram pelo que havia de nascer dele, não exceto por a graça que lhes foi concedida. É conveniente saber, por terem sabido que eles mesmos, sendo imorais, teriam alegria celestial, e principalmente para que o grande amor de Deus pela linhagem humana resplandecesse e assim aumentasse sua companhia. Por isso, o arcanjo São Gabriel caminhou rapidamente e com alegria até a Santíssima Virgem e caridosamente a saudou com palavras muito dignas. Por isso, como esta Virgem, mestra da verdadeira humildade e de todas as virtudes, respondeu muito humildemente ao anjo anunciador, ele se alegrou, sabendo que assim o desejo de sua vontade e dos outros anjos seria satisfeito. Mas como sabemos bem que aquele corpo abençoado da Virgem foi levado ao céu com sua alma, foi convenientemente arranjado para os homens mortais, ofensores de Deus, que, pelo verdadeiro arrependimento de seus pecados, aqueles que são constantemente afligidos por várias tribulações neste vale de miséria, eles não duvidam que esta vida dolorosa deve terminar com a morte de seus pecados. E se com o fruto dessa árvore, que é Jesus Cristo, os homens desejam se restaurar, primeiro tentem com todas as suas forças inclinar os galhos dessa mesma árvore. É conveniente saudar sua própria mãe, como anunciando o anjo, para evitar todo pecado, confirmando suas vontades e providenciando razoavelmente para a honra de Deus todas as suas palavras e ações. Pois bem, então a própria Virgem facilmente se curvará diante dele, expressando o desejo de sua audiência de receber o fruto da árvore da vida, que é o corpo mais digno de Jesus, que pelas mãos dos homens é consagrado a vocês pecadores e neste mundo, assim como para os anjos no céu, é sua vida e seu alimento. E como Jesus, para complementar a sua mais amável companhia,
deseja com ardente amor as almas redimidas com o seu sangue. Tentai, pois, caríssimos irmãos, satisfazer também o seu desejo com todo fervor e amor, recebendo aquele mesmo corpo que pelas dignas súplicas da Virgem Maria se digna conceder-vos seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e com o Espírito Santo, por infinitos séculos de séculos. Um homem,